Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Reforma Protestante, período esse que vai ser conhecido ali a partir do século XVI, no que nós inauguramos como Idade Moderna. Tem os seus precursores como Martim Lutero, João Calvino, a Reforma Anglicana. Iremos trabalhar dentro desses três pontos e mais adiante, né, como um movimento e criticando também o conceito de contra-reforma, né, dado como um movimento contrário da reforma protestante. Meu nome é Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje irei explicar para vocês um pouco sobre o que foi a Reforma Protestante. O primeiro momento a gente tem que entender, né, o contexto sobre a Reforma Protestante. O contexto está ali no século XVI, como eu trouxe para vocês, o início do período da Idade Moderna. Naquele momento, a gente está tendo uma transformação da sociedade. Um movimento anterior à Reforma Protestante, mas estaria no mesmo período, é o Renascimento Cultural. Ali utilizando como berço, né, a Itália, temos até vídeo aqui no canal sobre isso. O Renascimento Cultural, que foi um movimento que ocorreu que uma mudança de mentalidade. Já que a gente tem aquele homem medieval, o homem que ele está mais ligado aos dogmas religiosos, agora tem um processo de racionalização, um processo de mudança desse pensamento, uma mudança, tem atrelado a isso também, né? Tem a entrada do renascimento urbano, aquele momento onde é que a cidade de Veneza, né, e de Florença, ele começa a se abrir para o mundo capitalista, já o capitalismo está se iniciando ali como naquele processo. Nós temos o mar Atlântico, né, e o mar Mediterrâneo sendo o Oceano Atlântico, ele sendo trabalhado de novo com umas questões econômicas, a mudança do eixo, enfim, então é todo esse momento de mudança social, desse homem moderno após a última cruzada, né, questionando a sua própria existência. E aí, o que é ponto também, o que é importante também destacar, né? Que a reforma protestante, ela foi uma reforma que ela vinha acontecendo já ao longo de muito tempo. A igreja também, ela já trazia essas reformas. Se nós formos pensar ali o grande cisma ali, né, onde é que nós temos a divisão da igreja grega e da igreja romana, ali na Idade Média, isso faz parte também da reforma. A igreja, a gente não pode entender a igreja católica como um período da Idade Média totalmente homogêneo, como algo que não se modifica. A sociedade se transforma, então as modificações também ocorrem. E aí nós entendemos que a reforma protestante ela também vem acontecendo ao longo desse processo. Mas a figura mais importante, né, é o Martim Lutero. E aí, o que é importante também destacar, né? Que a formação da imprensa, né, a criação da imprensa ali de Gutenberg, ela foi muito importante para o quê, né? Para podermos pensar essa propagação dessa reforma protestante. Nós não podemos desassociar a criação da imprensa, né? Se antes nós tínhamos os monges copistas que copiavam tudo à mão, agora com essa imprensa, com a mudança de poder divulgar em maior escala, isso foi importante para nós ter o quê, né? O processo de reforma protestante. Nós podemos divulgar cada vez melhor. E aí, como eu disse para vocês que essas reformas já vinham acontecendo, nós tínhamos o Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, ali no século V, que já estava pensando nessa mudança desse pensamento do catolicismo. E aí, quando nós entramos na primeira figura do Martim Lutero, o Martim Lutero ele era um monge agostiniano. O que isso significa? Significa que ele também pensava essas mudanças dentro desse momento da religião do catolicismo. Lembrando que o Martim Lutero ele não pensa em romper com a Igreja Católica. Não era de seu gosto, não era de seu interesse romper com a Igreja Católica e criar uma nova religião. Porém, dado o devido movimento, ele vai acabar rompendo, até porque ele também era um padre, né? Ele era um monge ali, né? E ele vai pensar, ele é um religioso, na verdade. E aí ele vai romper e vai criar uma nova religião. E aí a gente vai trazer o porquê essa nova religião ela conseguiu ganhar força, ela conseguiu ter sustentabilidade para se entender. Até porque a gente não tem que pensar só nas questões materiais, né? A gente tem que também pensar nas questões econômicas. Isso foi muito importante para que ele possa dar continuidade.
Pensar o Martim Lutero é o quê, né? É pensar que ele está reformulando. E se a gente reformula, é porque tem algo que precisa ser mudado. Existe algo que precisa mudar. Então, se o Martim Lutero ele quer reformular, ele quer modificar algumas coisas que já existem. E ele vai questionar algumas coisas da Igreja Católica. E o que ele questionava, né? Em primeiro, era aquela ideia do quê, né? Da venda de indulgência. O que isso significa, né? Antes as pessoas acreditavam que para ir para o céu, né, a Igreja Católica querendo também ter uma maior proporção econômica, você comprava um pedaço lá no céu. E aí o Martim Lutero vai dizer que não, porque a salvação ela é feita através da fé, não através dessa compra de um pedaço no céu, né? Um outro ponto também que ele vai questionar também é a questão do que, né? Que é a simonia. O que era a venda de simonia, né? Pensa a cruz, pensa artigos religiosos falsificados que a igreja vendia como se fosse um pedaço da cruz, um pedaço do pano da túnica de Jesus, dizendo como se fossem uns artigos religiosos. E o Martim Lutero questionava essa igreja católica que se propagava do lucro, que se propagava das suas concepções para promover esse cristianismo. Ele questionava essa forma de cristianismo, essa forma de enxergar a visão de Deus. Além disso também, né, é importante destacar né, que para ele a salvação vem pela fé. Não tem a ver com essa compra de material. Isso ele vai buscar lá em Santo Agostinho. Por isso que a gente fala que ele é um monge agostiniano. E aí que é nesse momento que ele vai pregar as 95 teses, por isso que eu falei que a imprensa é importante, por conta dessa divulgação, as 95 teses na Catedral da Alemanha, pensando em 95 formas de reformular essa igreja que está proporcionando algo na visão do Martim Lutero, algo que tem que ser descaracterizado para instituir novas concepções. E aí, dentro das 95 teses, né, o que dizia, né? O Martim Lutero, ele dizia que queria o quê? Ele queria o fim do celibato, desse celibato nessa ideia do quê? Né? Se antes as pessoas religiosas não poderiam ter família, né? Agora ele dizia que poderia sim. Ele criticava também a ideia, né, da tradução da Bíblia. Se antes a Bíblia e as missas elas eram feitas ou no latim, agora ele dizia que a tradução da Bíblia deveria ser para o alemão. Além disso, né, ele critica essa infalibilidade papal, onde é que se viu o Papa como centro da concepção do cristianismo. Ele criticava esse Papa como o centro do cristianismo. Além disso, ele também criticava a adoração de imagens e de santos. O Martim Lutero ele vai dizer que não, que Deus não está em imagem e santo. Isso tudo dentro das suas 95 teses para pensarmos essa reforma protestante, né? E é claro que ele também pensava a ideia do batismo e do celibato, né? Da Eucaristia. E como um movimento, óbvio que ele pensando nessa reformulação, ele vai ser julgado pela Igreja Católica. Porém, como eu disse para vocês, não é só as questões religiosas, e sim também as questões econômicas. Vai ter alguém que vai defender ele, né? Uma determinada classe social vai defender o Martim Lutero para que ele possa, né, já que ele foi exilado, ele possa continuar com a sua propaganda das suas teses. E quem é isso, né? É o próprio, ele vai ter apoio de vários reinos e ducados, especialmente do Duque III. Por quê, né? Porque essa nobreza, ela não aguentava mais pagar imposto para as igrejas católicas. Já que a igreja católica cobrava altos impostos, que ela tinha um poder político e econômico ali no contexto da Idade Média, então eles vão defender, já que, imagina, tem um religioso que é contra a ideia de venda de indulgência, a venda de imposto. Então esses ducados vão proteger o Martim Lutero para que ele possa propagar a questão do luteranismo. E é nesse momento que ele rompe com a Igreja Católica. E é óbvio que vale muito destacar, quando a gente fala de história, nós não estamos falando uma questão maniqueísta. O Lutero foi bom, o Lutero foi mal, foi bonzinho, foi mal. Isso não faz parte de uma análise histórica. A gente tem que entender as suas figuras históricas no seu determinado período e processos históricos. E tentar também trazer as suas contradições nas figuras históricas, né? Eu sempre uso uma frase muito interessante para entender que não existe herói na história.
Todos nós somos indivíduos, estamos dentro desse processo de mudança social. E o Martim Lutero, ele também criticava um ponto muito importante. Ele perseguia os judeus. Para ele, a religião predominantemente tinha que ser o cristianismo e o judaísmo não deveriam fazer parte daquele momento. Então a gente vê também essas contradições dentro e a perseguição dentro do luteranismo. O Martim Lutero ele também vai perseguir, a sua religião também vai perseguir os seus opositores. E aí, como segundo ponto dessa reforma protestante, desse questionamento da religiosidade, nós temos então o João Calvino. Ali, mais ou menos, ali na Suíça, tendo muita influência na França, pensando na França também, esse berço da Idade Média, essa religiosidade. E o que é importante destacar também, né? Para ele já tem uma diferença do Martim Lutero. Ele já realmente ele quer estipular uma nova igreja, ele quer criar uma nova religião. E aí, o que é importante destacar, né? Ele vai trazer o que nós chamamos de teoria da predestinação. E o que isso significa na prática? Para o João Calvino, os indivíduos eles já nascem predestinados. Nós já nascemos porque o Deus onipotente, onipresente, ele já sabe que uns vão ser salvos e outros não. Deus escolheu os seus salvos e Deus escolheu outros para não serem salvos. E aí, só que nós indivíduos, como é que nós iremos descobrir se nós seremos salvos ou não? Então, é aí que o João Calvino traz essa teoria da predestinação. Se nós continuarmos trabalhando, tivermos disciplinas religiosas, tivermos trabalhando, possa ser que nós temos uma maior probabilidade de descobrir que aí então nós seremos salvos. E aí é nesse momento que é importante o quê, né? Entender que o João Calvino ele fala que não basta só a gente ter fé, tem que trabalhar. E aí que a gente entende um pouco essas concepções de romper com também um pouco as ideias religiosas, mas também entender a questão do lucro, a questão da formação ali do capitalismo como modo de produção. O capitalismo ele vai surgir ali no final do século XIII para o século XIV. Há um debate gigantesco sobre a formação do capitalismo, mas nós entendemos de forma mais didática que ele vai surgir ali a partir do século XIII, XIV, a formação desse capitalismo também. E aí as coisas elas estão interligadas, elas estão entrelaçadas. Pensar a economia tem que também pensar a sociedade pensar também as questões culturais. Uma coisa ela depende da outra. A história ela é através desse arranjo social. As coisas elas não ocorrem de forma isolada. Tudo tem uma ligação, tudo faz parte da história. E aí também é pensar essa questão de ser também perseguido. A Igreja Católica perseguiu bastante a ideia do calvinismo. E por último, mas não menos importante, pensando dentro do contexto das reformas protestantes, nós temos o que? A reforma anglicana. E o que isso quer dizer? A gente conhece aquela historinha que é bastante conhecida, bastante famosa, que o rei Henrique III, lá da Inglaterra, aquele rei lá do processo da reforma, da Revolução Industrial, da Revolução Inglesa, dos Stuart, dos outros grupos lá sociais, dos Lotes e por aí vai, não é um vídeo sobre Revolução Industrial, Revolução Inglesa, desculpa. E aí o que ele queria, né? Ele querendo romper, em teoria, com a Igreja Católica, querendo se separar de Catarina de Aragão, ele vai fazer o quê, né? Já que era proibido pela Igreja Católica, você não poderia se separar, até porque ele só deu filho à mulher, ele precisava de um herdeiro homem, ele vai criar a Igreja Anglicana. Porém, a gente tem que entender que esse não foi o seu maior motivo. Ele não teve muito pouco umas questões religiosas, mas sim pensar as questões econômicas. E por que as questões econômicas, né? Pensa comigo, a Igreja Católica, ela tinha uma influência muito grande de forma política e de uma forma que também, né? De uma forma territorial. Tinham muitas terras e aí pensando em confiscar essas terras e tirar força política, o Henrique III vai criar esse anglicanismo e vai dar força para esse momento, né? E aí que nós temos o que, né? Esse rompimento. Obviamente nós temos um rompimento totalmente religioso, até porque o anglicanismo ele foi pensado dentro desta forma. Então a gente pensar no anglicanismo nessas duas construções, pensando também em criticar. E aí que esses movimentos, né, dentro da Europa nunca foi muito bem visto pela Igreja Católica. E a Igreja Católica vai lançar o que nós escutamos e veio a ser conhecido na história como Contra-Reforma.
Mas como eu falo para meus alunos presenciais nos cursinhos pré-vestibular, vocês acham que as pessoas que estavam ali na Igreja Católica estão pensando nessa mentalidade assim, olha, vamos lançar a Contra-Reforma? Você acha que eles entendiam o nome dessa forma? Ou as pessoas que estão ali na Idade Média, eles se falavam assim, olha, estamos na Idade Média, estamos na Idade das Trevas. Ninguém nunca enxergou desta forma. Os nomes que veio a ser conhecidos na história, como absolutismo também, Idade Média ou Idade Moderna também, foram nomes que as pessoas do seu futuro deram para aquela preposição. E o que eu gosto sempre de trazer o termo, o conceito, a nomenclatura, o título, porque isso coloca na nossa mentalidade uma questão histórica mais científica. As pessoas, será que elas se sentiam contra? Olha, está tendo uma reforma, então eu vou contra essa reforma? Não, a Igreja Católica ela já vinha trazendo essas mudanças, como eu disse para vocês, desde lá do século V, lá com Santo Agostinho, com a formação da Idade Média, Concílio de Trento, a questão lá do celibato, a troca. Então, quando a Igreja Católica ela vai lançar o que nós chamamos de reformas religiosas também. Vocês podem procurar, pode estar nas questões de vocês também vindo com esse nome. Dado esse devido conceito, o que foi, né, pensando de forma didática também, né, agora para explicação, o que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi o momento onde a Igreja Católica viu que estava perdendo questões políticas, questões religiosas, eles vão lançar alguns movimentos para reparar e destruir esses danos. E aí que vai lançar o que, né? O Concílio de Trento ali na Itália, que foi o maior concílio, né? Ele existindo ali de 1554 até 1663, onde é que o alto clero ele vai se reunir junto com aquela população, né, religiosa, né, com aquele grupo social religioso, pensando em mudanças sociais. E que mudanças sociais foram essas, né? Estabelecido, né? Eles vão reafirmar algumas coisas não querem mudar. E o que eles não vão mudar, né? A ideia da adoração de imagens, eles vão continuar ainda entendendo a religiosidade através dessas questões das imagens. Eles não vão romper e vão dar voz para o luteranismo. Além disso, a gente tem a infabilidade papal, o Papa ainda continua sendo o centro, algumas coisas eles vão reafirmar também, né? Temos a questão do celibato, os 7 sacramentos, e aí eles vão trazer algumas mudanças, até porque a sociedade muda, a gente precisa mudar também junto com a sociedade, senão a gente vai perder muitos fiéis. Dentro dessas mudanças, nós tivemos o quê? As criações dos seminários, que nós temos até hoje, né? Como a catequese, quem é bastante religioso ou quem é católico vai entender muito bem do que eu estou falando. Nós temos também, né, a tradução da Bíblia pela língua local. Se antes nós tínhamos a Bíblia escrita, feita no latim, as pessoas observavam como? Através das imagens que tinham na catedral e via as histórias. Agora não. Agora nós temos a tradução pela própria Bíblia na língua oficial. Além disso, nós temos o que, né? Essa ideia, né, do contato com a imprensa, eles poderem também entrar dentro desse meio, desse processo. Porém, nós tivemos também como um movimento da Contra-Reforma as perseguições. Nós tivemos reestabelecido, né, o que, né? O Tribunal de Santo Ofício. O que era o Tribunal de Santo Ofício, né? Que era, de certa forma, aquelas coisas que nós escutamos sobre a Idade Média, né? Sobre um tribunal que vai julgar se aquela pessoa é herege ou não, se aquela pessoa deveria ser culpada ou não, e se ela fosse culpada ela deveria morrer para ascender a Deus. E tivemos também a lista de livros proibidos, que alguns livros não poderiam, imagina, naquela época não tinha celular, né? As pessoas tinham muito contato através da leitura, pensando na imprensa, e alguns livros que foram proibidos, eu até tenho um aqui na minha mão, é o livro do Maquiavel, que é o Príncipe, né, de Maquiavel, tá espelhado, mas não dá para ver. Tivemos o livro do Hobbes, também, porque o Maquiavel fala sobre as questões da moral estar acima da política, a política está acima da moral. O Hobbes, através do contrato, não mais contrato de vida com o povo, mas sim do rei com essa população. Diversos livros foram proibidos e existem até hoje, né, alguns livros que são proibidos, porque as pessoas não dão mais tantas importâncias. E aí, eles adotaram algumas estratégias, né, obviamente, para pensar esse momento. E aí nós temos a Companhia de Jesus, que vai ser trabalhada como jesuítas, que virão aqui para o Brasil em busca de novos fiéis.
Tivemos o que também? O barroco. O que foi o barroco religioso, né? A ideia de se criar a arte através do medo, para as pessoas cada vez mais seguirem o cristianismo com medo de ir para o inferno. E por hoje é só, né? Espero que tenham entendido que foi a reforma religiosa, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, essas mudanças nessas contradições sociais e também essa contra-reforma, como eu trouxe muito bem o conceito. Por fim é só, espero que tenham gostado. Tchau!